A origem do nome veio de um time de estudantes ingleses que passaram por São Paulo e Rio de Janeiro para disputar amistosos e cujo nome era Corinthians Casuals Futebol Clube, em homenagem à cidade grega de Corinto. Em seus jogos no estádio do Velódromo, localizado na área do bairro da Consolação. Mas já extinto, este time encantou muita gente pelo bom jogo apresentado. Não deixou inclusive de encantar aqueles 5 rapazes do Bom Retiro, que dias depois fundariam seu próprio clube. Inicialmente, o Corinthians não tinha um nome definido, mas várias sugestões diferenciadas. A primeira foi Santos Dumont, em homenagem ao criador do avião, a outra foi Carlos Gomes, em homenagem aos italianos do bairro, já que o maestro escrevia suas óperas em italiano. Mas então Joaquim Ambrosio, na primeira reunião, pediu a palavra e propôs que o time se chamasse Esporte Clube Corinthians Paulista em homenagem ao time inglês que passará com grande sucesso e que, segundo suas palavras, também fora fundado à luz de um lampião de gás. Provavelmente Ambrosio tinha a intenção de mostrar a seus companheiros que o novo clube um dia poderia se tornar conhecido como Corinthians inglês. Ele tinha em seu pensamento que um clube de operários poderia ser grande e famoso, mesmo com um nascimento simples. E tomava como exemplo o time de outras terras. Mas Ambrosio talvez esquecera de explicar que o Corinthians, time inglês, fora fundado por alunos de Oxford e Cambridge, universidades frequentadas por pessoas da elite inglesa, geralmente filhos de burgueses. O novo Corinthians paulista seria o oposto dessa situação. Mas a única diferença entre ambos não seria essa. Se o novo Corinthians tinha o S no final, e o outro não, o que aconteceu no nome? Simples. Quando o time inglês jogava, os torcedores gritavam Gol Corinthians. A imprensa e o público em geral pensavam que Corinthians era o nome de um jogador do time inglês, e nos jornais do dia seguinte saía que o Corinthians Team, ou seja, uma expressão da língua inglesa, significando o time do jogador Corinthians, vencer a partida. Foi assim que o Corinthians se tornou Corinthians no Brasil. O Esporte Clube Corinthians Paulista foi fundado em 1º de setembro de 1910, na cidade de São Paulo. O clube foi criado por um grupo de operários de fábrica de tecidos, no bairro do Bom Retiro. O clube foi fundado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrosio e Rafael Perrone, todos operários. Com mais 8 sócios, os integrantes elegeram Miguel Bataglia, um alfaiate, como o primeiro presidente do timão. A fundação do clube se tornou mais do que uma ideia quando um time inglês chamado Corinthians Futebol Clube fez uma expedição por São Paulo, realizando jogos nos dias 31 de agosto e 2 de setembro. Depois de assistirem os melhores lances da partida do dia 31, os fundadores agora tinham a certeza de que o clube deveria ser mais do que um sonho. 9 dias depois de sua fundação, no dia 10 de setembro de 1910, o Esporte Clube Corinthians Paulista disputou a primeira partida de sua história contra o União da Lapa, time que foi fundado no mesmo dia do Gigante Paulista. O poderoso Timão perdeu o jogo pelo placar de 1-0, mas isso não foi motivo para desânimo. A partida foi disputada no estádio Várzea da Lapa e o time foi escalado por um dos fundadores do Corinthians que também fazia o papel de capitão do time, o operário Rafael Perrone, que montou o time com Valente, Atílio, Lepre, Alfredo, Police, João da Silva, Jorge Campbell, Fabi, César Nunes, Joaquim Ambrosio e o próprio Rafael Perrone. Mesmo com a derrota, o jogo do Timão animou os torcedores de Bom Retiro, fazendo com que as atividades continuassem. Aliás, o Corinthians ainda enfrentou a União da Lapa outras 3 vezes com a vitória do Alvinegro nas 3 oportunidades. O clube foi fundado com a ideia de disputar campeonatos de várzea, já que os campeonatos oficiais só eram disputados por clubes da elite já consagrados. Na várzea, o Corinthians enfrentou adversários como Paulista, Concórdia, Botafogo, Minas Gerais, Maranhão e Vila Mariana. Só em 1913 a Liga Paulista de Futebol, um campeonato oficial, permitiu a participação de times de várzea. Nos anos 20 e 30, o Corinthians já era considerado um grande clube local e já colecionava títulos da Liga Paulista. Em 1914, justamente na Liga Paulista de Futebol, a história do Corinthians começa com a conquista do seu primeiro título com uma campanha perfeita de 10 jogos e 10 vitórias.
Um dos primeiros ídolos do Corinthians, o atacante Neco, foi o artilheiro do campeonato com 12 gols. O título veio com uma rodada de antecedência, quando o Timão venceu o time do Campos Elíseos por 4-0. Em 1915 o Timão deixou a Liga Paulista de Futebol de lado para tentar disputar a Associação Paulista de Esportes Atléticos, torneio que as grandes equipes da época disputavam. Porém, o Corinthians não conseguiu a vaga e ficou de fora das duas competições do ano. Em 1916 o Clube do Parque São Jorge voltou a disputar a Liga Paulista de Futebol e se sagrou campeão novamente com 100% de aproveitamento. Com 9 vitórias em 9 jogos, o artilheiro do Timão foi Aparecido com 7 gols. De lá pra cá, o gigante paulista empilhou taças e foi se tornando cada vez maior, até que em 2012, o maior e melhor ano da história do Timão trouxe o título inédito do Corinthians na Libertadores e um sonhado bicampeonato no Mundial de Clubes. Talentos como jogadores Sócrates, Marcelinho Carioca Cássio, Rivelino, Neto, Luizinho, Ronaldo Fenômeno, Neco, Teleco, Vladimir entre outros foram revelados pelo Timão. Atualmente o Corinthians possui um estádio no bairro de São Paulo Itaquera carinhosamente apelidado de Itaquerão e trouxe muitos benefícios sociais à região. Por favor, não se esqueça da inscrição e ativação das notificações, isto está me ajudando muito e eu fico agradecido.